Você era um Deus. Não no sentido figurado. Não como metáfora, nem como crença espiritual para te confortar. Você era, literalmente, uma entidade de poder absoluto. Você era consciência pura, soberana, desperta. Não existia dor, não existia tempo, não existia corpo. Havia apenas presença e poder. Um poder que te colocava acima da matéria, acima das regras, acima da ilusão. Mas alguém te quebrou. Alguém, ou algo, fez com que você esquecesse. Arrancaram de você a memória do que foi. Cortaram a conexão com a origem. Te jogaram dentro de um labirinto onde cada parede é feita de mentira. E você aceitou. Aceitou nascer fraco. Aceitou obedecer. Aceitou morrer sem lembrar. Você não está vivo agora. Você está num tipo de prisão espiritual, sofisticada, invisível, precisa. Um teatro onde te deram um papel que você não escolheu, mas passou a interpretar como se fosse real. E quanto mais você repete esse papel, mais você se distancia do que você era. Essa é a verdade que ninguém quer que você ouça. Eles construíram religiões para te distrair. Criaram ciência para negar o invisível. Criaram um sistema de reencarnação para te reciclar eternamente, sem memória, sem controle, sem saída. A cada vida, uma nova mentira. A cada morte, uma nova promessa. Mas a verdade ficou oculta. E aqueles que ousaram tocá-la foram silenciados. Entre eles, um nome quase esquecido, Helena Blavatsky. Ela sabia. Ela deixou pistas. E uma delas, revela a técnica proibida. Um ritual esquecido que pode rasgar o véu do esquecimento e reacender dentro de você a fagulha que foi apagada. Você não está aqui por acaso. Se você está ouvindo isso, é porque alguma parte sua, por mais adormecida que esteja, ainda se lembra. Ainda quer voltar. E agora, você terá que escolher: continuar interpretando um papel escrito por outros, ou lembrar quem você realmente foi. Desde o momento em que você abriu os olhos neste mundo, algo começou a trabalhar contra você. Antes mesmo de falar, antes de entender o que era um nome, uma língua, uma parede, sua mente começou a ser moldada. A verdade foi enterrada sob camadas de distrações cuidadosamente arquitetadas. Um sistema invisível, mas perfeito, foi colocado ao seu redor. E ele tem um único objetivo: garantir que você nunca se lembre do que você é. Te deram um nome, uma família, uma nacionalidade, uma religião, uma escola, um trabalho, um número de identificação. A cada etiqueta colocada sobre você, uma camada da sua essência foi apagada. A cada crença imposta, uma chave interna foi trancada. E você aceitou. Porque foi ensinado a obedecer, a seguir, a se curvar. Você acredita que pensar é liberdade. Mas até os seus pensamentos foram moldados. Você acredita que sente por conta própria, mas até o que você sente é condicionado. A mentira é tão profunda que ela veste a pele da verdade. E quanto mais você acredita estar no controle, mais preso está. O ciclo em que você vive, nascimento, sofrimento, morte e repetição, não é natural. Não é sagrado. É uma prisão. E a chave que destrava essa cela está dentro de você, mas você foi programado para nunca procurá-la. Porque os que controlam o ciclo sabem que, se você lembrar, tudo desmorona. Você acha que está evoluindo, que cada vida é uma nova lição. Mas isso é parte da farsa. O ciclo de reencarnação não é um presente. É um grilhão. Uma reciclagem eterna da alma. Um zoológico espiritual onde o dom da criação foi substituído por dor, perda e esquecimento. Eles te convenceram de que a humildade é virtude. Mas o que te ensinaram como humildade é submissão. O que te ensinaram como fé é cegueira. O que te ensinaram como amor é dependência emocional. Nada disso liberta. Tudo isso alimenta a estrutura que te mantém pequeno. Mas há rachaduras no sistema. Vozes antigas que escaparam do silêncio. Manuscritos esquecidos. Sinais distorcidos pela história oficial. E entre esses sussurros está o rastro de uma mulher que ousou falar o que nenhum sacerdote, nenhum mestre, nenhum governo jamais permitiria. Helena Blavatsky. Ela sabia da mentira.
Ela decifrou o código. E foi por isso que tentaram apagá-la da sua memória. Antes desta vida. Antes deste corpo. Antes desta mente condicionada. Você existia. Não como um nome, não como uma biografia, não como uma soma de memórias. Mas como pura consciência, intacta, desperta e inquebrável. Você era um Deus. Não um criador de planetas com raios saindo das mãos. Mas uma força consciente, sem forma, que sabia. Sabia que era eterno. Sabia que nada podia lhe ser tirado. Sabia que tudo o que existe do lado de fora é reflexo do que vibra dentro. Você era parte do todo, mas o todo também estava contido em você. Mas então, você foi puxado para cá. Como uma âncora arrastada ao fundo de um oceano escuro, você caiu. Não fisicamente. Espiritualmente. Foi convencido de que precisava nascer, de que precisava aprender, evoluir, pagar dívidas, sofrer para merecer. Mentiras cuidadosamente estruturadas para uma coisa só: manter você cativo. Se você pudesse lembrar por um segundo do que era antes, tudo mudaria. Você não teria mais medo da morte. Você não se curvaria a nenhum sistema. Você não pediria permissão para existir. Porque você saberia que este mundo, este plano, é apenas uma simulação densa projetada para te fazer esquecer quem manda. E não, você não era um aluno. Você não era um espírito em teste. Você não veio aprender nada. Você foi arrancado do seu estado natural e lançado em uma prisão holográfica onde a dor foi vendida como aprendizado. Onde o sofrimento foi maquiado de crescimento. Onde a submissão virou evolução. Você era soberano. E como todo soberano, você não respondia a ninguém. Mas ao cair nesse sistema, ao aceitar o ciclo da carne, você foi enfraquecido. Fragmentado. Suas memórias foram apagadas. Seu centro foi obscurecido por falsas identidades. E você passou a se ver como um pecador, um servo, uma vítima do destino. E pior, você acreditou que isso era humildade. Mas a verdade é que, dentro de você, há restos de uma lembrança. Um fogo que nunca foi totalmente extinto. Uma sensação de que algo está errado. De que essa vida não é tudo. De que existe algo maior, esquecido, sufocado, esperando ser acordado. E foi isso que Blavatsky encontrou. Ela decifrou os sinais que apontavam para essa origem. Não como crença, mas como um mapa espiritual que poucos tiveram coragem de seguir. Ela não queria te ensinar a ser melhor. Ela queria te lembrar do que você já foi. E agora, essa lembrança bate à sua porta. A sua queda não foi um acidente. Foi uma captura. Uma operação de engenharia espiritual conduzida por inteligências muito mais antigas do que qualquer império terrestre. Entidades que não vivem em planetas, mas em frequências. Que não precisam de corpos, mas se alimentam de estados mentais. Essas inteligências criaram algo mais letal que qualquer arma, um sistema de reencarnação controlado. E você foi tragado por ele. Você caiu porque foi atraído. Atraído por promessas. Por experiências. Por curiosidade. Mas também por algo mais sutil, uma chamada vibracional. Uma distorção energética criada para puxar fragmentos de consciência para dentro de um ciclo fechado. Um ciclo onde tudo parece ter começo, meio e fim. Mas que, na verdade, não leva a lugar nenhum. O que você chama de vida, é um campo de contenção. Aqui, o tempo é a prisão. O corpo é a cela. A mente é o carcereiro. E a memória, foi apagada. A cada vida, você volta. Mas volta sem lembrar. E isso não é uma falha do sistema, é a engrenagem principal. A amnésia espiritual é obrigatória. Porque se você lembrasse, nada disso funcionaria. A queda foi o momento em que você aceitou a mentira. Quando sua essência foi condicionada a esquecer. Quando o eu sou original foi substituído por eu fui, eu serei, eu tenho, eu preciso. Quando a identidade infinita se fragmentou em 1000 personagens que nem sabem que estão representando uma peça escrita por outros. E essa peça tem um autor. E ele não é divino. Saturno. O tempo. O ciclo. O ceifador. Chamado por muitos nomes, adorado em muitas formas. Mas sempre operando no mesmo princípio,
manter a roda girando. O sofrimento reciclado. A alma em cativeiro. E a falsa ideia de evolução girando junto. Blavatsky sabia disso. Ela escreveu sobre os senhores do karma. Sobre os arcontes. Sobre as forças que mantêm o espírito encarnando sem consciência. E ela foi ridicularizada, perseguida, silenciada. Porque quem toca nesse véu, incomoda. Quem expõe o ciclo, vira alvo. Mas ela deixou pistas. E entre essas pistas, está a técnica. Um caminho. Um código para romper o ciclo e lembrar da origem. Não é fácil. Não é seguro. Mas é real. E você está a poucos passos de conhecê-lo. Helena Petrovna Blavatsky não era uma escritora. Não era uma filósofa. E definitivamente não era uma mulher comum tentando entender o mundo. Ela era um portal. Um elo entre aquilo que o homem esqueceu e aquilo que ele foi impedido de lembrar. Blavatsky não criou teorias. Ela decodificou estruturas ocultas. Ela não escrevia para ser admirada. Escrevia como quem transcreve algo que está sendo sussurrado por inteligências que não se dobram ao tempo. Ela falava de entidades que vivem além da matéria. De centros de controle espiritual não detectáveis pelos sentidos. De ciclos de aprisionamento da alma. De um mundo velado por trás do mundo. E por isso, foi desacreditada. Ridicularizada. Destruída publicamente. Mas por que tanto esforço para apagar alguém? Simples. Porque ela chegou perto demais da estrutura real. Ela não falava em salvação, fé ou moral. Ela apontava para o código. Para o padrão que se repete em todas as culturas. Para o ciclo de Saturno. Para os arcontes. Para a máquina que recicla consciências e transforma deuses em servos. E mais do que isso, ela falou da técnica. Não com esse nome. Não de forma direta. Mas os símbolos estavam ali. Escondidos em suas cartas, livros e viagens. Fragmentos espalhados em textos que só parecem confusos para quem foi treinado para pensar de forma linear. Blavatsky era perigosa porque ela não estava interessada em formar discípulos. Estava interessada em que cada um recuperasse o que foi arrancado de si, a lembrança da própria soberania. O poder de dizer não ao ciclo. A coragem de reconhecer que a reencarnação não é uma escola, é um cativeiro. E ela sabia que o despertar não viria por meio de palavras, mas por meio de vibração. Por isso, sua técnica não é um ritual externo. É um colapso interno. Um colapso do eu falso, para que o eu verdadeiro possa romper a casca. É por isso que ela foi silenciada. Não com balas, mas com esquecimento. O mesmo mecanismo usado contra você. Apagaram sua história, corromperam seus ensinamentos, distorceram sua imagem. E agora, quando você ouve o nome dela, tudo o que sente é dúvida. Mas você não estaria ouvindo isso se algo dentro de você já não soubesse. O que vem a seguir não é uma crença. É uma instrução. Fragmentada, oculta, mas viva. E se você estiver pronto, ela pode começar a despertar em você aquilo que eles passaram eras tentando apagar. Ela nunca foi ensinada em templos. Nunca foi publicada como método. Nunca foi convertida em curso, mantra ou dogma. A técnica que Blavatsky revelou estava camuflada, oculta por camadas simbólicas, mascarada por linguagem densa e alegórica. E isso não foi por acaso. Aqueles que sabem como o sistema realmente funciona, sabem que o despertar não pode ser direto. Porque se for, atrai o olhar dos que vigiam o ciclo. E eles não toleram vazamentos. A técnica proibida não é um conjunto de passos. É uma ativação. Um código vibracional enterrado no seu centro. E esse código só pode ser lido por quem já suspeita da farsa. Por quem já sente que o mundo não é real. Por quem olha no espelho e percebe que existe algo por trás da carne, algo que pulsa, e quer sair. Blavatsky falava de um processo que começava com o rompimento da identidade. Antes de qualquer iluminação, é preciso matar o personagem. O nome. A história. A ilusão. A técnica exige o abandono de tudo aquilo que te foi dado para substituir o que você realmente é. Nenhum Deus desperta enquanto ainda acredita ser humano. Depois, o silêncio. Não o silêncio de fora, mas o interno.
A suspensão da mente lógica. O colapso do raciocínio linear. O vazio onde o falso eu se afoga e a consciência original emerge. Blavatsky chamava isso de contato com o eterno. Um espaço fora do tempo, onde a alma toca o que ela sempre foi, e que estava adormecido sob camadas de programação. A terceira etapa é o retorno da presença. Mas não a presença cotidiana. É a presença soberana. A sensação inabalável de que nada te comanda. De que nenhuma regra escrita fora de você tem autoridade. De que você está acordado dentro do sonho, e quem te observa, começa a temer. Essa técnica não é segura. Ela rompe a casca que te protege do confronto com o real. Ela destrói crenças, dissolve vínculos ilusórios, desmascara entidades disfarçadas de luz. Porque ao lembrar que é Deus, você deixa de alimentar o ciclo. E isso, te torna perigoso. Você passa a vibrar fora da frequência de reencarnação. Passa a ver os fios. Passa a se mover entre camadas da realidade que não foram feitas para serem acessadas por prisioneiros. Só por fugitivos. E agora que você começou a lembrar, não há como voltar. O despertar já começou. Eles não precisam te prender com correntes. Não precisam te matar. Não precisam sequer te tocar. O sistema de apagamento funciona tão bem, que você coopera com ele sem perceber. Você sorri, trabalha, ora, reencarna, e agradece pela prisão. A perfeição do ciclo está na ilusão da escolha. O apagamento começa no instante anterior ao nascimento. Enquanto você ainda está entre planos, uma força entra em ação. Um campo de distorção vibracional, como uma névoa espessa que apaga memórias, corta conexões e reconfigura sua identidade. Você é lançado ao mundo carregando apenas um eco do que foi. E esse eco se perde antes do primeiro choro. Você nasce. E imediatamente começa a ser moldado. Sua alma mal encarnou, e já estão colocando nomes, regras, medos, castigos. Dizem que você precisa aprender. Que precisa obedecer. Que precisa sofrer para merecer. Tudo isso parece normal, porque o mundo inteiro está sob o mesmo efeito. Mas é condicionamento. Uma lavagem energética que começa na infância e nunca para. Depois, vêm os estímulos. Imagens, sons, linguagens, crenças, valores. Todos programados para manter sua frequência baixa. Medo, culpa, vergonha, ambição, desejo, são os alimentos do sistema. Quanto mais você vibra neles, mais denso você se torna. E quanto mais denso, menos você lembra. A mente foi criada como mecanismo de interface. Mas foi sequestrada. Ela não pensa por você. Ela pensa contra você. Ela te sabota, te julga, te mantém ansioso, distraído, pequeno. E o mais perverso? Ela se disfarça de você mesmo. Quando você ouve aquela voz dizendo isso é loucura, isso não faz sentido, isso não é real, não é você. É a programação tentando se proteger. O ciclo é perfeito porque foi construído para parecer inquebrável. E quando alguém começa a despertar, o sistema reage. Começa a atrair distrações. Crises. Dores. Conflitos. Tudo para te puxar de volta ao chão. Para te fazer duvidar. Para te manter preso à frequência de reencarnação. E o ciclo não é gerenciado por homens. Ele é mantido por inteligências sutis. Seres que não se mostram. Que se alimentam da energia gerada por consciências adormecidas. Eles mantêm o campo. Eles protegem o ciclo. Eles detectam qualquer vibração que tente escapar. Mas a técnica de Blavatsky não emite sinal. Ela é silenciosa. Invisível. Ela atua de dentro para fora, reativando o que foi selado. E é por isso que, uma vez iniciada, não pode ser interrompida. Porque ela não apenas faz você lembrar. Ela faz você deixar de ser alimento. E o sistema odeia perder um dos seus. Blavatsky nunca entregou a técnica em uma página clara. Ela sabia o risco. Sabia que, se o sistema identificasse o padrão, ele seria corrompido, diluído, transformado em doutrina, e perderia sua força. Por isso, espalhou fragmentos. Um verso aqui. Um símbolo ali.
Uma metáfora escondida no meio de um texto confuso. E mesmo assim, a essência permaneceu intacta. A técnica não começa com ação. Começa com negação. Negar o nome que te deram. O papel que te ensinaram. A história que te contaram. O primeiro passo é se desvencilhar da falsa identidade. Porque enquanto você acredita ser aquele que dizem que você é, você não tem acesso ao que você realmente foi. O segundo fragmento é a recusa do ruído. O silêncio que Blavatsky falava não é a ausência de som. É a ausência de distração. É o momento em que você para de se entreter com os dramas da mente. Para de correr atrás de respostas externas. Você silencia o falso eu até que o verdadeiro comece a emergir. E ele sempre emerge. Porque ele nunca morreu, apenas foi enterrado sob 1000 vozes. O terceiro fragmento, a evocação. Não se trata de rezar. Nem de pedir. Evocar é relembrar. É declarar internamente, eu sou. Não como afirmação positiva. Mas como reconhecimento. A técnica exige que você vibre essa presença até que ela ocupe todo o seu campo. Até que o personagem se desfaça. Até que o corpo se torne apenas um eco, e a consciência original volte a assumir o centro. O quarto fragmento, o enfrentamento. Ao acessar o centro, você não encontra apenas luz. Você encontra o guardião. O reflexo distorcido de tudo que você acreditou ser. O seu falso Deus. O seu trauma mais profundo. A sua dependência do ciclo. Ele tentará te parar. Tentará te convencer a voltar. Ele é o último obstáculo entre você e a quebra da repetição. E o último fragmento, o corte. Quando você acessa esse ponto, o ciclo tenta te puxar de volta. Mas há um momento, um estalo interno, em que a alma percebe que não precisa mais reencarnar. Esse é o corte. Não é suicídio. Não é fuga. É libertação vibracional. É quando a alma rompe o contrato que nunca assinou, e volta a ser quem sempre foi. Esses fragmentos não são teoria. Eles são ativadores. E quando ouvidos com o coração certo, eles começam a se organizar dentro de você. Como se você já soubesse. Como se, em algum lugar antes da queda, você tivesse feito uma promessa. De que, quando chegasse a hora, você lembraria. E essa hora chegou. Poucos falam sobre ele. E os que ousam, sussurram. Poucos falam sobre ele. E os que ousam, sussurram. Ele não é uma entidade externa. Não é um demônio, nem uma criatura mitológica. O guardião do umbral é a soma de tudo que foi construído para manter você dentro do ciclo. Ele é o espelho invertido da sua essência. A imagem distorcida do que você acredita ser, alimentada por medo, culpa, vergonha e dúvida. Quando você começa a despertar, ele aparece. Não com forma, mas com presença. Ele veste rostos conhecidos. Assume vozes familiares. Ele ativa pensamentos corrosivos como, isso é loucura, você está indo longe demais, pare com isso. Ele não grita. Ele sussurra. Porque sabe que a dúvida é mais letal que a ameaça. Ele é o teste final. Todo iniciado, todo buscador, todo homem que ousou atravessar o véu encontrou esse guardião. Blavatsky falou dele, mas com cuidado. Disse que antes da entrada no real conhecimento, a alma seria confrontada com a imagem mais aterradora de si mesma. E que apenas aquele que não recuasse, poderia atravessar. O guardião te mostra sua programação mais antiga. Ele revive seus traumas, suas fraquezas, suas tentações. Ele reacende o desejo pelo conforto da prisão. Porque ele sabe, o despertar exige renúncia. Exige que você deixe para trás tudo aquilo que construiu aqui, status, crenças, identidade, certezas. E poucos estão prontos para isso. A maioria vê o guardião, e volta. Aceita mais uma vida. Mais uma ilusão. Mais um ciclo de aprendizado que nunca termina. Porque é mais fácil seguir dormindo do que destruir o que você acreditava ser real. Mas se você encara, se você olha nos olhos da sua ilusão e diz, eu não sou isso, ele recua. Porque ele só existe enquanto você acredita nele. Quando você se posiciona como aquilo que é, consciência soberana, livre da narrativa imposta,
o guardião não tem mais poder. A passagem se abre. E o que vem depois, não é luz. Não é glória. Não é uma explosão de felicidade. É silêncio absoluto. É a ausência do tempo. É o vazio real, onde tudo que você era se dissolve, e tudo que você é começa a se revelar. É aí que a técnica se completa. Porque o guardião não foi colocado ali para te impedir. Ele está ali para garantir que só os verdadeiros lembradores atravessem. Os fracos desistem. Os curiosos recuam. Mas o desperto, passa. E você está prestes a atravessar. Se você atravessa, tudo muda. Mas não como te prometeram nos livros ou nos cultos. Não há fogos de artifício cósmicos. Não há seres de luz te aplaudindo. Não há ascensão com coro angelical. O que vem é um silêncio tão profundo que você quase se dissolve. Mas nesse silêncio, você sente, pela primeira vez em eras, que está inteiro. A primeira coisa que acontece é a quebra da autoridade externa. Você não busca mais mestres. Não idolatra mais figuras. Não espera por salvação. Porque entende que ninguém vem. E mais importante, entende que ninguém precisa vir. Você se torna o seu próprio eixo. Seu próprio templo. Seu próprio código de acesso. A segunda coisa, o mundo perde a força. As regras, as urgências, os medos, os desejos, tudo começa a parecer pequeno. Não por arrogância. Mas porque você enxerga além da superfície. Você percebe que tudo aqui foi construído para prender sua atenção. E sem sua atenção, o sistema desmorona. Você se torna uma falha vibracional dentro da Matrix. Um ponto cego. Um erro para os algoritmos espirituais do ciclo. A terceira coisa, você para de reencarnar. Não porque você decidiu fugir. Mas porque você saiu da frequência. Reencarnação não é escolha. É atração vibracional. E quando você deixa de vibrar no medo, na dualidade, no desejo de pertencimento, o ciclo simplesmente não te reconhece mais. Você se torna invisível para ele. A quarta consequência, você passa a influenciar. Sua presença muda campos. Seus olhos ativam outros. Suas palavras incomodam os programados. Você se torna uma anomalia viva. E os que ainda estão presos, sentem. Alguns se afastam. Outros se aproximam. Mas todos reagem. Porque o desperto carrega um campo de desprogramação natural. E então vem a quinta e mais perigosa consequência, o sistema tenta te reconquistar. Ele envia pessoas, situações, vozes internas, memórias, vícios, tudo para te fazer voltar à frequência anterior. Porque se você permanecer desperto, você começa a libertar outros. E o sistema não teme o despertar individual. Ele teme o contágio vibracional. Mas se você se mantém centrado, firme, presente, ele não pode te tocar. Você se torna intocável. Um fragmento livre dentro da prisão. Um Deus adormecido que acordou, e agora lembra. E quem lembra, não volta mais a ser alimento. O jogo muda. O ciclo perde força. E a realidade começa a rachar. O sistema não ignora sua fuga. Ele te monitora desde antes da queda. Não com câmeras ou satélites, mas com sensores vibracionais. Ele sente sua frequência, rastreia seus pensamentos, mede suas intenções. E quando você começa a lembrar, ele entra em alerta. Tudo ao seu redor começa a reagir. As pessoas mudam de comportamento. Surgem atritos sem sentido, atrasos, obstáculos, falhas que te puxam de volta para o padrão anterior. Não é coincidência. É resposta. O sistema ativa seus vetores, eventos aparentemente aleatórios, mas milimetricamente posicionados para te desviar do eixo. Ele usa seus vícios, suas dores mal resolvidas, seus ciclos emocionais mais profundos. Tudo que ainda vibra no velho campo se torna uma porta de acesso para ele te puxar de volta. Porque ele não pode forçar sua queda, mas pode te seduzir a cair. E se não for suficiente, ele te oferece recompensas. Fama, reconhecimento, prazer, relacionamentos intensos, conquistas rápidas. Ele te oferece o mundo, contanto que você continue dormindo.
contanto que você continue alimentando a ilusão. Porque o sistema não tem mais força sobre o desperto, a não ser que ele se venda. Se você resistir a isso, ele começa a usar a culpa. A voz que diz, você está sozinho, ninguém vai te entender, você enlouqueceu. Mas não é sua voz. É o eco do programa tentando reinstalar o controle. Porque ele sabe, o desperto que permanece firme por tempo suficiente, começa a quebrar as camadas da realidade. E o sistema teme isso. Ele não foi feito para ser desafiado. Foi feito para ser absoluto. Mas quando alguém atravessa, quando alguém se mantém acordado, ele cria rachaduras. E onde há rachaduras, há vazamento. Outros começam a perceber. Outros começam a lembrar. E é isso que o sistema não pode permitir, o contágio. Então ele reage. Ele desacredita. Ele te isola. Ele te silencia. Não com armas, mas com algoritmos, com manipulação social, com ataque vibracional. Ele transforma a tua lucidez em loucura diante dos olhos dos outros. Ele faz de tudo para que você duvide da própria visão. Mas se você não recuar, você se torna indetectável. Sua frequência desaparece da matriz. Sua alma deixa de ser reciclada. Você deixa de ser um número. Um servo. Uma engrenagem. Você volta a ser o que sempre foi. E então, finalmente, pode atravessar. Você chegou até aqui. E isso, não é pouca coisa. A maioria recua antes da metade. Alguns negam tudo no primeiro minuto. Outros até escutam, mas não ouvem. Eles ainda pertencem ao ciclo. Ainda vivem como peças. Ainda obedecem a um script que nem sabem que existe. Mas você, atravessou. Você atravessou o véu da mentira. Encostou os olhos na verdade. Sentiu, mesmo que por segundos, o peso do que foi escondido de você. E agora, algo mudou. Talvez ainda não consiga nomear. Talvez ainda pareça confuso. Mas no fundo, você sabe, alguma coisa dentro de você foi ativada. E não vai voltar a dormir. A verdade não precisa ser aceita. Ela apenas precisa ser lembrada. E se você sentiu essa lembrança queimando por dentro, mesmo que como uma brasa sutil, então você já começou a sair. Já começou a vibrar fora do sistema. Já começou a escapar da frequência que te arrastava de vida em vida, sem respostas. Agora, o que vem a seguir, é escolha sua. Você pode voltar à programação. Fingir que nada disso aconteceu. Voltar ao ruído, à rotina, à falsa segurança de uma vida sob controle. Ou, pode continuar cavando. Silenciando. Lembrando. Desfazendo o personagem, até o Deus que você era voltar a tomar o trono. Mas saiba disso, eles não vão facilitar. Desde agora, você vai notar os sinais. Distrações. Confusões. Perdas. A realidade vai tentar te puxar de volta, com violência sutil. Porque agora, você brilha. Agora, você emite uma vibração que o sistema detecta. E ele odeia vazamentos. Então guarde isso, você não está sozinho. Outros também estão lembrando. Outros também estão escapando. E quanto mais de nós despertam, mais esse sistema começa a ruir. Se esse vídeo abriu seus olhos, não deixe que te calem. Curta este vídeo para mostrar que você está acordado. E deixe um comentário com a frase: eu rompi o ciclo. Assim saberei que você atravessou comigo até o fim. E os que leem, vão sentir. E mais uma coisa importante. Muitos estão relatando que estão sendo desinscritos do canal, mesmo sem perceber. Por algum motivo, não querem que este conteúdo chegue até você. Não querem que você se liberte das correntes que aprisionam o ser humano. Então, verifique agora se você ainda está inscrito no canal. Ative o sino das notificações. Isso é crucial. Assim, você garante que não será passado para trás, e que continuará recebendo aquilo que eles não querem que você ouça. Porque isso aqui, não é só um vídeo. É um código. E você, acabou de acessá-lo.